Boa noite, pessoal. Hoje a nossa aula vai ser aula de intubação, tá? Eu já tinha pedido para vocês darem uma olhadinha anteriormente, tá? Nessa matéria, para poder facilitar mais para o entendimento de vocês, tá? Nós vamos focar hoje a aula somente nas aparelhagens, não no paciente, porque no paciente vocês vão estar aprendendo depois em pacientes graves, tá? Então é assim, os prefixos em e in, ele vem do prefixo latino, tá? O in, o que significa? Ele significa movimento para dentro. Então vocês já devem ter ouvido esses termos, tá? Então, nesse caso aqui, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre, então, intubação, tá? E entubação, tá? Então, esses dois termos, eles estão corretos. Segundo o dicionário, a palavra preferida é a intubação, tá? Porém, na medicina em si, a palavra mais usada ainda é a intubação, tá? Mas, o que vem a ser a intubação endotraqueal? A intubação endotraqueal, pessoal, ela é um procedimento de suporte de vida, tá? Avançado, no qual o médico utiliza um equipamento chamado aqui o laringoscópico para visualizar o quê? A laringe e depois introduzir o tubo nessa traqueia, tá? E o que é um tubo endotraqueal, tá? Então, o tubo endotraqueal, ele é feito de quê? De material plástico, depois eu vou estar mostrando para vocês, tá? Possui marcadores de graduação em centímetros, fabricado com material atóxicos, translúcidos e radiopaco, tá? A embalagem dele é individual, tipo blister, tá? Permite fácil abertura em papel cirúrgico e disponível com ou sem o balão, tá? Aqui está um slide marcando aquilo que eu estou falando para vocês, tá bom? Pessoal, aqui que eu estava falando para vocês do tubo endotraqueal, tá? Que é um dos materiais utilizado na intubação, tá? Então, assim, esse tubo endotraqueal, gente, cada mês, cada semana, faz uma checagem, tá? A validade, dependendo se for usar ou não, tá? Se usar a caixa, deve ser reposta, tá? E conferir se os materiais estão todos nessa caixa, tá? Acontece, gente, de faltar material e precisar correr no almoxarifado, na farmácia, tá? E ainda precisa o quê? A gente atender o paciente que está na situação de emergência, tá? E muitas vezes não tem o tubo que o médico pede, tá? Então, geralmente nessa caixa deve ter toda a numeração desse tubo endotraqueal, tá? Sendo que a numeração, ela varia de 6 a 10, tá? A numeração, ela tem na embalagem, se vocês verem, tem também no tubo e tem também na embalagem, tá? Ali na embalagem mesmo, antes de você abrir, né, você vai conferir e vai ver essa numeração para poder fazer o quê? Fornecer ao médico, tá? Aí você precisa entender esses materiais, gente, porque se o paciente está em uma parada cardiorrespiratória, tem que ser bem rápido, tá? O atendimento. Então, não pode ficar esperando o médico falar. Você mesmo já pergunta que tudo que ele vai usar, tá? E daí você já pega, testa que tubo que no caso ele vai usar, tá? E você daí já vai fazer o quê? Você pega esse tubo da numeração que ele falou, testa o balonete, tá? O balonete é isso aqui, ó, é esse balonete que vai lá dentro lá do paciente, tá? Na traqueia do paciente. Você vai fazer o quê? Você vai insuflar isso aqui para fazer testar, né? Nós vamos dizer, eu vou estar explicando isso nos slides posteriores, tá? Então, você vai testar esse balonete aqui, tá? Assim que testar, você vai dar para o médico, tá? O importante, gente, é testar o cuff, que a gente também chama isso aqui de quê? De cuff, tá? Que é o balonete, tá? Então, por quê? Não adianta dar para o médico furado, saindo o quê? O ar, porque não vai ficar preso, no caso, na traqueia do paciente, tá? Outro material também utilizado são as luvas estéreos, tá? Que são as luvas de procedimento estéreo. Tem que ter todas as numerações dentro da caixa, tá? 6, 6,5, 7, 7,5, tá? Porque a gente, pessoal, a gente não sabe a anatomia da mão do médico, tá? Então, para isso, toda a numeração também, ela tem que estar dentro da caixa
de intubação, tá? Temos também outro material que também é muito importantíssimo, também tem que estar dentro da caixa, tá? Que é a xilocaína, tá? O papel da xilocaína, gente, ela vai fazer o quê? Ela exerce anestesia no local, tá? Então, ele vai o quê? Colocar a xilocaína em volta do tubo, tá? Em volta daquele tubo lá que eu falei pra vocês, ó, em volta desse tubo aqui, ó, ele vai colocar toda a xilocaína em volta desse tubo, tá? E vai fazer o quê? Inserir na traqueia do paciente. Isso vai amortecer um pouco a dor, apesar que antes do procedimento o paciente ele já tem uma certa sedação, tá? Mas mesmo assim, né, a gente tem que olhar na humanização desse paciente. Então, ele vai amortecer a dor ali na traqueia, por isso que a xilocaína sendo passada é muito importante, tá? Temos outro material também, pessoal, que é as gases, tá? Então, a gase também, ela é muito importante, sabe por quê? Porque assim, depois da intubação, pode acontecer do paciente tossir, tá? E sair secreção. Então, o que a gente vai fazer com as gases? Limpar em volta do tubo, tá? Limpar a boca do paciente, limpar até o próprio tubo, né? E os materiais. Então, é recomendável gases estéreo, tá? Devido ao procedimento ser o quê? Asséptico, tá? Então, as gases, tá? Que são aqui, elas têm que ter esterilizadas, tá? Mais um material a ser utilizado é o ambu, tá? E o que vem a ser o ambu? Olha ele aqui. Esse aqui é o ambu, tá? O ambu, ele é um ressuscitador manual, tá? Que tem que estar sempre testado, gente. Então, geralmente, ele fica no leito do paciente, tá? Então, o ambu, ele tem que ser o quê? Esterilizado, tá? E também tem que ter validade de esterilização, tá? Porque, por que a gente tem que esterilizar esse ambu, tá? Então é assim, se a gente deixa o ambu sem a gente usar ele, aí o que vai acontecer? No momento que eu precisar estar utilizando, mesmo que aquele ambu já esteja ali há um pouco de tempo, eu tenho que esterilizá-lo novamente. Por quê? Porque começa a aglomerar o que, gente? Bactérias, tá? E aí, no caso, ele começa a aglomerar bactérias, tá? Em volta daquela embalagem, tá? E aí, a validade dele, quando termina, é que está com o quê? O ambiente, gente, ele acaba rompendo, né? Quando eu vou abrir aquele material, mesmo que ele esteja ali há um determinado tempo, eu tenho que esterilizar de novo. Por quê? Porque ele começa a aglomerar essas bactérias. E aí, quando eu romper a embalagem, gente, muito tempo ela acaba o quê? Estragando, tá? E aí, o que acontece? Acontece que eu vou ter ali um crescimento, né, de uma aglomeração de bactéria, tá? Por quê? Por determinado tempo que eu não abri aquele material estéreo ali. Por isso que eu preciso checar. Ah, não usou diante, dependendo das instituições, 7, 15 dias, um mês, né, de esterilização, eu preciso checar. Então, eu checando, eu vejo que se ela está próximo do vencimento, eu não vou pegar aquele material para poder utilizar, tá? Por quê? Porque ali eu já tenho uma certa aglomeração de bactéria. E essa aglomeração de bactéria entrando, tá? Acaba que, gente, podendo até causar no paciente pneumonia, tá? Então, nesse caso, a gente acaba que esterilizando novamente esse material que é o ambu, tá? Então, todas as vezes, mesmo que esteja passando, tá? De tempo, nós deveríamos esterilizar novamente para não ter esse perigo de ter uma aglomeração de bactérias, tá? E aí também, gente, depois eu vou estar explicando esse daqui, nós temos também outro material que é utilizado também muito na intubação, é a nossa seringa, tá? Aqui, então,
nós temos a seringa de 20 e de 10 ml, tá? Se não tiver de 20, a gente pode utilizar de 10 ml, tá? E o papel da seringa nessa situação, gente, é testar o quê? É testar o balonete, tá? É aquilo que eu falei para vocês, o cuff, tá? Então, ela vai testar o balonete, tá? E nesse caso, o técnico ou o enfermeiro que tiver no momento, ele vai fazer esse teste, tá? Então, antes de entregar para o médico, você vai testar, ou seja, insuflar o balonete, tá? Também acontece que quando o médico entubou o paciente já está lá com o tubo na boca e está eletivo ou seletivo. O que é isso? Vou explicar para vocês um pouquinho, tá? Ou seja, o tubo aqui, o tubo endotraqueal, gente, tem tracinhos. É que aqui, eu vou ver se eu consigo aproximar para vocês, tá? Ó, ele tem tracinhos aqui, ó, tá? Ó, vê aqui esses marcadores pretinhos aqui, tá? Então, eles são o quê? São números. E o que quer dizer isso, tá? Esses números aqui, ó, esses risquinhos, a gente chama eles de quê? De rima, tá? É a numeração onde é locada a ponta do tubo da traqueia do paciente, tá? Então, a gente vai ver o espaço que isso aqui é introduzido na traqueia do paciente. Eu vou explicar mais adiante, vocês vão conseguir entender, tá? Quanto mais introduzir, entrar na traqueia, vai estar em quê? Em seletivo. E o que quer dizer isso aqui, tá? Seletivo. Então, assim, o médico, ele entubou na rima, tá? Então, a rima é aquilo que eu expliquei para vocês, né? Que são esses pretinhos aqui, são os marcadores, tá? Então, ele foi lá e entubou na rima de 28, tá? Praticamente já está tudo introduzido. Daí, esse tubo, ele vai, ou seja, a intubação vai para os pulmões, gente, tá? Exemplo, entubou, vamos supor lá, às vezes está marcado no prontuário do paciente assim, entubou, intubação seletiva à direita, tá? Então, o que significa isso? É que quando o médico ou o fisioterapeuta fizer o teste de ausculta, tá? Por isso, gente, que também o material utilizado é o nosso estetoscópio, tá? Por quê? Porque eu vou ter que utilizar ele para uma escuta, tá? Na intubação, tá? Então, quando o médico ou fisioterapeuta, ele vai fazer o teste de ausculta, ou seja, escutar o pulmão, ele vai estar só ventilando um lado só do pulmão e o outro não, tá? Daí, o médico, ele precisa esterilizar o tubo todo de novo, tá? E introduzir, gente, novamente, tá? Correto nos dois pulmões, para que essa ventilação vá para os dois pulmões e não só para um pulmão. Por isso que, no caso, às vezes eles falam intubação seletiva, tá? Que no caso ele foi intubado somente um pulmão. O técnico também, ele tem que tomar cuidado no manuseio do tubo, gente. Por exemplo, quando estiver dando banho ou mexendo no paciente, em uma agitação, o tubo pode o quê? Completamente sair, tá? Mesmo com a ficção, com a fixação, tá? Mesmo com a fixação boa, com a força da grote, tá, gente? Grote, todo mundo sabe o que é uma grote, né? Devido ao paciente muito agitado, ele vai o quê? Ele vai expelir, tá? Esse tubo, tá? Então, a rima que eu falei para vocês, que são os marcadores, tá? Sempre tem que ficar, geralmente, pessoal, entre 22 a 24, tá? Na numeração aqui, introduzida no paciente, tá? De 22 a 24. E assim, já é uma numeração padrão, que é bom, no caso, para o paciente, tá? Tem uma foto aqui, que deixa eu ver se eu acho para vocês. Aqui, ó, a posição do paciente, tá? Então, olha só para vocês, a posição é ideal para realizar a intubação endotraqueal. Aí nós vamos entrar nessa questão também da posição, tá? Então, terminando aqui,
Se tiver, no caso, esse tubo aqui, gente, ele tiver fora e tiver a 20 ou 18, o que está acontecendo? O paciente ele pode estar sendo desentubado, tá? Por isso que o técnico ele tem que saber, pois é ele que, no caso, dá o banho e é ele que cuida do paciente após a intubação, tá? Aqui então, pessoal, outro material também que é utilizado também na intubação é o cardaço, tá? Que tá aqui, ó, o cardaço para fixação, tá? Então, assim, ele é igual ao cardaço de um tênis, tá? A única diferença dele é que ele vem em rolo e nós fazemos o que? A mensuração, tá? Desse cardaço em uma desses cardaços devido que a anatomia desse paciente. Então, nós utilizamos esse cardaço, tá? Para poder fazer a fixação e diante desse cardaço aqui, a gente faz uma mensuração, tá? Ou seja, a gente faz uma medição, mede ali, né, nesse cardaço, mas isso é devidamente à anatomia desse paciente, tá? Aí fazemos o que? A fixação em cima daquele tubo que eu mostrei para vocês, que é o tubo endotraqueal, tá? Tem também, gente, a fixação própria, tá? Que tá aqui, ó, tá? Em alguns hospitais já tem isso, tá? Que ele é feito de filtro, uns é feito de silicone. Então é só você conectar isso aqui, ó, olha lá no aparelho, tá? Na cânula, no tubo, tá? E você leva lá atrás e simplesmente prende lá atrás, tá? Isso é muito mais fácil, né? Acaba que não machucando também o paciente, né? Com esse cordonê que é o cardaço que a gente também chama ele de cordonê, tá? Aí, pessoal, também outro material utilizado é o fio guia, tá? Que nós chamamos também de mandril, tá? Esse material, ele é um material essencial. Tem que ter também na caixa de intubação, tá? Ele parece, gente, aqui, ó, ele parece um alumínio, tá? E ele é moldável, tá? Ele também é estéril. Então, o técnico, ele deixa preparado, tá? Enquanto o médico, ele está com o tubo lá na mão para fazer o quê? A introdução. Aí a gente dá na mão dele, abre-se a embalagem, porque ela é estéril, tá? Sem tocar no mandril e você fornece para o médico, tá? Aí, esse mandril é introduzido, gente, dentro do tubo, tá? Ele pode o quê? Manusear o tubo através do mandril, tá? E deixar, no caso, esse tubo, gente, mais endurecido para facilitar mais ainda. Então, é isso que eu falei aqui, ó. Ele vai introduzir aqui o mandril, tá? Ele introduz aqui, então, para ele ser uma estrutura mais dura, ele vai moldar esse tubo, porque esse tubo aqui, ele também é mole. Então, quando ele vai fazer o quê? A intubação na traqueia, ele usa o mandril, que é um guia, que é o fio guia, tá? Para fazer o quê? Para facilitar mais ainda a intubação desse paciente, tá? Outro material que nós temos também é o laringo, tá? Que a gente também utiliza. É um material também que faz parte da intubação. Existem lâminas de diversos números, tá? O laringoscópio ele também é testado, tá? Porque ele é a bateria, tá? Ou é a pilha. Então você tem que tanto testar a bateria, testar as lâminas, uma por uma, tá? Por quê? Gente, porque cada lâmina ela tem uma lâmpada, tá? Olha aqui para vocês verem. Deixa no outro slide, eu acho que tem mais fácil para mim mostrar para vocês a lâmpada. Olha aqui para vocês verem. Aqui, ó, ela tem uma lâmpadazinha, tá? Então, por isso que eu tenho que fazer o quê? Testar uma por uma, cada lâmina que existe ali naquela caixa de intubação, tá? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso testar todas elas, tá? E o que acontece se você não testou essas lâminas, gente? Então, é assim, e ela, vamos supor, na hora, ela não acendeu no momento da intubação. E aí, gente, precisa ser rápido, tá? E aí ela não acende. Aí a lâmpada do laringo, ela vai fazer o quê? Ela vai atrapalhar.
o procedimento que o médico vai ter que fazer, né? Que é a intubação. Aí, pessoal, aí a equipe fica tudo nervosa e acaba o quê? Sobrando pra gente, tá? Então, por isso que a gente sempre tem que estar atento a isso, tá? Aí sim, que o médico vai pedir o número da lâmina, gente. Depois que fez todo o processo, que eu fui lá, testei todas as lâminas, né? E o médico já está com laringe, já está tudo testado para poder fazer o que? A intubação. Aí sim que o médico vai pedir o que? O número da lâmina, tá? Então, gente, o número da lâmina, ele vai avaliar no momento, tá? A anatomia do paciente. Então, se o paciente ele é grande, ele usa aproximadamente, gente, uma lâmina de 4 ou 5, que são as maiores que tem, tá? Se o paciente ele é pequeno ou é criança, ele vai utilizar uma lâmina de 3 até 2, se eu não me engano, tá? Então, nós temos que conhecer, gente, a numeração das lâminas. Isso é importante, tá? Na hora do médico pedir, automaticamente, na nossa rapidez, a gente vai saber qual é a lâmina que a gente vai pegar, tá? E encontramos também, gente, tipos de lâminas, tendo ela reta, tá? Olha aqui para vocês verem, a reta e a curva, tá? Então, assim, o que é lâmina reta e o que é lâmina curva, tá? Então, gente, a minha lâmina reta, eu tenho ela aqui, ó, e ela pode ser chamada de flaque ou fleque, tá? E a minha lâmina curva, ela é chamada de maquinodoshi, tá? Então, assim, são coisas que vocês vão pegar no dia a dia, tá? A lâmina curva, gente, ela é a mais utilizada tanto para adulto e criança, tá? E a lâmina reta, ela é muito indicada para pacientes de difícil intubação, que é a flaque, tá? Difícil intubação por quê, gente? Porque assim, a anatomia do paciente não ajuda a cervical. Vamos supor, a cervical é muito curta, o paciente tem pouco pescoço, os pacientes maiores, no caso os obesos, que não conseguem enxergar as cordas vocais. Aí, o que acontece? Aí o médico vai lá e utiliza, no caso, a reta, tá? Então, por quê? Porque ele não tem uma visualização boa devido a isso, pescoço muito curto, obeso, tá? A cervical do paciente não ajuda muito. Então, raramente o médico ele vai utilizar a reta, tá? E também é utilizada, gente, a reta na UTI, na neonatal, tá? E na pediatria, tá? Outro material, pessoal, utilizado é o soro fisiológico, tá? Por que o soro fisiológico? Porque se no momento da intubação o paciente expelir a secreção, por isso sempre tem que estar, gente, paramentados, tá? No caso, a gente tem que estar com o quê? Com os equipamentos individuais de proteção, com máscara, com gorro, tá? Com óculos, porque pode acontecer do quê? De espirrar essa secreção, tá? Então, o que acontece? No caso, o médico ele pode fazer o quê? Solicitar a aspiração em bolo, tá? No caso, a aspiração em bolo traqueal, tá? No caso, nós vamos fazer essa aspiração direta no tubo endotraqueal com a seringa de 20 ml. Lembra que eu expliquei para vocês lá, né? Porque da seringa de 20 ml, tá? Então, o médico pode solicitar aspiração em bolo traqueal, isso é feito geralmente pelo enfermeiro, tá? Hoje o técnico não faz aspiração mais, tem que dar o material na mão deles, tá? Então, terá que ter o soro, a seringa de 20 ml, tá? E a seringa com o soro, ela vai fazer o quê? Ela vai injetar no tubo endotraqueal, tá? E assim que ela injetar o soro fisiológico, a gente vai fazer o quê? A enfermeira vai aspirar de volta para ajudar no quê? Auxiliar na remoção dessa secreção, tá? O material também, gente, é o ventilador mecânico, tá? Que aqui nós temos o que? Um filtro que é conectado ao tubo, né, do endotraqueal, e aqui o ventilador mecânico, tá? Então, assim, sou eu que tenho que montar, sou eu que tenho que ver os parâmetros dele? Não, tá?
O pessoal do parâmetro do ventilatório, quem programa, gente, é o enfermeiro ou o fisioterapeuta, tá? Ou o médico. Técnico de enfermagem não mexe nos parâmetros ventilatórios, tá? O que o técnico precisa saber no momento que ele já está, que o paciente já está entubado, é os parâmetros atuais desse paciente, ou seja, tudo que for falado lá vai fazer o quê? Vai acabar vocês tendo que anotar, tá, no prontuário desse paciente, tá, depois após a intubação. Então esses parâmetros o técnico faz, mas o restante de preparar o ventilador mecânico não somos os técnicos, e sim os enfermeiros. Aqui, gente, o importante para nós aqui é saber, gente, a posição ideal para realizar essa intubação endotraqueal, tá? Então, a posição ideal para realizar a intubação endotraqueal é através da hiperextensão cervical. Olha só para vocês verem aqui, gente, a hiperextensão cervical, tá? Preferencialmente com a colocação de coxins, tá? Sobre o músculo trapézio, aqui, ó, o músculo trapézio, tá? Para fazer o quê? Para alinhar os eixos oral, laringo e faringe, tá? Essa posição, ela torna, gente, a visualização das estruturas laríngeas mais fáceis, tá? Por isso, os eixos da laringes e faringes traqueal, eles ficarão melhores alinhados nessa posição aqui. Por isso que essa posição é bastante importante, tá? Algumas vezes, as cordas vocais, elas não são visualizadas imediatamente. Então, nesse momento, o médico vai fazer o quê? Retirar o laringoscópio lentamente, permitindo que as cordas vocais sejam, né, visualizadas, tá? Então, primeiramente, gente, é importante saber o quê? Que estejam presentes um médico, um fisioterapeuta, um enfermeiro e um técnico de enfermagem, para que o procedimento ocorra de forma mais adequada, porém, muitas vezes, com a rotina do dia a dia, gente, não é possível, né, que todos esses profissionais estejam presentes nessa hora, tá? Contudo, antes de iniciar o procedimento em si, o técnico de enfermagem, gente, ele tem que separar todos os materiais necessários, tá? Então, geralmente, todos esses materiais, quem faz prepara, vê a sala, se o material está esterilizado, se está faltando, se a caixa está tudo correta, se tem todos os materiais, é o técnico de enfermagem. Ele que faz a checagem de toda a sala, tá? E o restante do procedimento, fisioterapeuta, médicos e enfermeiro que faz, tá? Gente, a nossa aula termina aqui, tá? Espero que vocês estejam entendido. Qualquer coisa eu vou continuar aqui. Qualquer dúvida vocês me perguntam que vou tentar estar respondendo para vocês, tá? E um trabalhinho de hoje para poder ressaltar a nossa aula de hoje, a presença de vocês, tá? Cuidados de enfermagem. Vocês vão fazer escritos, tá? Com capa, nas normas da BNT e mandar via e-mail para mim, ok? Boa noite e bom descanso a todos.